mais. Eu volto com você. Sempre fico pensando no restante da família, né, Aline? Triste demais essa notícia para a gente terminar a nossa quinta-feira. Obrigado por sua participação. Boa noite para você. E em Anápolis, um caminhão tombou e derrubou o muro de uma casa. A Liz Mendes está ao vivo e traz os detalhes para a gente. Isso foi hoje à tarde. Ô Liz, boa tarde para você. Boa noite, né? Boa noite, Tiago, para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Foi no início da tarde de hoje esse acidente que assustou os moradores ali da região sul, né, no Parque das Primaveras aqui em Anápolis. De acordo com os moradores que ajudaram o motorista desse caminhão a sair, né, do caminhão tombado, disseram que ele estava a caminho de uma obra onde a prefeitura está atuando ali no bairro. Esse caminhão estava a serviço da prefeitura. Quando apresentou um problema mecânico, ele não conseguiu controlar o caminhão, né, e acabou tombando. Quando tombou, além do muro dessa casa que ele acabou derrubando, também atingiu o muro de uma igreja que fica ao lado dessa casa. Felizmente, ninguém se feriu, né? Foi só um grande susto mesmo. E em contato com a prefeitura disse que como esse caminhão é de uma empresa que presta serviços para o município, cabe a essa empresa ressarcir aí os moradores e os dirigentes dessa igreja pelos prejuízos causados. Nós também tentamos contato com essa empresa, né, para saber como que eles vão aí prestar todas o pagamento, né, desse prejuízo aí para os moradores, mas nós não conseguimos contato. Foi um susto danado, né, Tiago, que aí deixou todo mundo em alerta durante essa tarde, mas felizmente ninguém se feriu. Foi só o susto mesmo, um grande susto entre aspas aí, né? Por sorte ninguém se feriu. Obrigado por sua participação, Liz. E a Polícia Civil segue investigando o caso do menino Danilo, de 7 anos, que foi encontrado morto aqui em Goiânia. Hoje pela manhã, policiais civis e da Polícia Técnico-Científica estiveram no local onde o corpo do menino foi encontrado. Os peritos passaram cerca de 2 horas dentro da mata para localizar objetos que possam ajudar nas investigações. Uma busca minuciosa, inclusive com a ajuda de um drone, por provas que levem a pessoa que cometeu o crime. Os peritos disseram que identificaram vários objetos próximos ao local onde o corpo do Danilo de Souza, de 7 anos, foi encontrado. Tudo que foi coletado pela perícia aqui na mata foi levado para um laboratório. Nos próximos dias deve sair um laudo com o resultado dos materiais que foram encontrados nesses objetos. Os peritos já adiantaram o seguinte, que com essas informações é possível saber se o Danilo foi trazido aqui para a mata vivo ou morto. Foram encontrados vestígios aqui que serão analisados no laboratório do Instituto Criminalística para tentar relacionar tanto com as lesões encontradas na vítima, né, o estado que o corpo estava, quanto com os outros elementos encontrados no cenário. Isso tudo vai ser analisado, vai ser estudado para tentar levantar aí a dinâmica do que de fato aconteceu. Agora um caso inusitado. Lá na região do entorno, policiais encontraram cocaína, sabe onde? Dentro de uma tomada de energia, sabe? Quem conta pra gente é o Danilo Moreira, ao vivo de Lusiânia. Boa noite, Danilo. Boa noite para você, Tiago. Boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Esse ponto de vendas de drogas funcionava dentro de uma distribuidora de bebidas lá na cidade ocidental. Segundo os investigadores, o estabelecimento funcionava para disfarçar a comercialização de cocaína. A polícia chegou até o local depois de receber denúncias anônimas. 2 homens foram presos. Como você bem disse, Tiago, essa droga estava escondida dentro de tomadas de energia elétrica. A polícia precisou utilizar ferramentas para tirar essa droga lá de dentro. Sabe o que chama a atenção da polícia também, Tiago? Que esses 2 homens vendiam a droga e aceitavam até cartão de crédito e de débito. Os 2 foram encaminhados para a delegacia de Cidade Ocidental e podem responder por tráfico de drogas, Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação, Danilo. Quando a gente pensa que já viu de tudo, tem mais essa, droga em tomada. Boa noite para você. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu hoje parte de uma quadrilha de hackers aqui em Goiás e também no Distrito Federal. Eles são suspeitos de roubar contas bancárias e lavar o dinheiro comprando dólares em casas de câmbio. Os trabalhos começaram na madrugada desta quinta-feira.
Pelo menos 130 policiais civis realizaram 16 mandados de buscas e apreensão e 8 de prisão em Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, aqui em Goiás e em mais 7 cidades do DF. Os policiais apreenderam dinheiro, documentos, computadores e até uma arma de fogo. De acordo com as investigações, o grupo teria roubado em 1 ano e meio mais de R$1 milhão em fraudes bancárias. Todo esse dinheiro teria sido trocado por moedas estrangeiras em casas de câmbio. As investigações começaram depois que donos de casas de câmbio do DF denunciaram que um grupo realizava movimentações suspeitas, trocando reais por dólares, mesmo quando a moeda norte-americana estava em alta. Os policiais descobriram que os hackers estavam recrutando os chamados laranjas, oferecendo até 10% do que era movimentado com os golpes. O topo dela é composto pelos hackers e patrões, né, que eram aqueles que davam as ordens e realmente praticavam os crimes de invadir as contas bancárias. No segundo escalão, tinham os recrutadores-chefes, os recrutadores simples, que são os que recrutam os laranjas, né, que são aquelas pessoas que emprestam a conta para ser depositado dinheiro ilícito. Todos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem levar a 32 anos de prisão. 7h16, agora eu te conto que um homem foi preso em Cachoeira Dourada, no sul do estado, com armas e várias munições. De acordo com as investigações, ele usava as armas para ameaçar a ex-companheira. Foram apreendidas 5 armas, um revólver calibre 38, 2 carabinas e 2 espingardas, além de centenas de munições de diversos calibres. O que chamou a atenção da polícia foi essa munição de calibre 7,62, que é utilizada em fuzis. Todo o material estava com um homem de 53 anos em uma fazenda em Cachoeira Dourada. Segundo a polícia, o suspeito utilizava as armas apreendidas para ameaçar a ex-companheira. Foi a partir de uma denúncia com base na Lei Maria da Penha que as investigações começaram. Havia testemunhas que haviam narrado que ele portava essa arma e em cumprimento à busca, acabamos apreendendo também as 5 armas, centenas de munições. Dentre as munições, existem munições também de calibre restrito, como 7,62, com munição de fuzil, e munições de uso policial, que são munições potencialmente lesivas, como 9mm e .40. O suspeito foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso permitido e munições de uso restrito e encaminhado ao presídio. Em caso de condenação, a pena por posse irregular de arma de fogo é de até 2 anos de reclusão, sendo a posse irregular de arma de calibre restrito de até 6 anos de reclusão. E a polícia está procurando mais um suspeito de envolvimento no roubo de gado a uma fazenda lá em Itumbiara. Esse caso foi no início do mês e o dono dos animais chegou a ser baleado. 4 pessoas já foram presas por esse crime. O Jonathan Moreira tem outros detalhes para a gente. Boa noite, Jonathan. Como é que tá, Thiago? Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. As polícias civis de Goiás e de Minas Gerais divulgaram a foto de mais um suspeito, o Daniel Sebastião Viana Filho, de 42 anos. O Daniel, de acordo com as investigações, esse rapaz que está aparecendo aí, ó, esse é o suspeito, ele estava aqui em Itumbiara, mas ele ficou sabendo aí da prisão dos comparsas e ele acabou fugindo. Na semana passada foram presos um motorista de táxi, um motorista por aplicativo, um vaqueiro e no município de Ituiutaba, Minas Gerais, foi preso um advogado. Esses 4 suspeitos que seguem presos aqui em Itumbiara, mais o Daniel, que se encontra foragido, são todos suspeitos daquele crime, daquela tentativa de latrocínio que aconteceu aqui no início do mês, numa fazenda no município de Bom Jesus. Eles chegaram na fazenda, trancaram o produtor rural num cômodo da casa, chegaram a usar de bastante violência contra esse produtor rural, dispararam inclusive um tiro contra ele, esse tiro acertou uma das mãos e o ombro, esse produtor rural não morreu, ele passa bem e a Polícia Civil então começou um trabalho de investigação.
parte do rebanho, aproximadamente 33 cabeças, foram recuperadas e a polícia agora trabalha aí procurando o Daniel Sebastião Viana Filho, de 42 anos. Inclusive, se alguém tiver informação do paradeiro desse suspeito, entrar em contato pelo telefone 197, que o sigilo é absoluto. Tiago? 197, telefone da Polícia Civil. Obrigado, Jonathan, por sua participação. Boa noite para você. E em Caiapônia, na região sudoeste do estado, uma mulher morreu depois de inalar gás de cozinha. Segundo a polícia, ela e o marido tinham o costume de inalar esse tipo de gás, o que, além de ser perigoso, claro, faz muito mal para a saúde. O Bruno Dourado tem mais informações sobre esse caso para a gente. Boa noite, Bruno, com você. Fala, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Que história, né? Olha, segundo a polícia militar, o pai dessa mulher foi quem procurou os policiais pedindo ajuda, inclusive relatando que a filha tinha morrido. Essa mulher tinha 30 anos e para a polícia, o marido dela contou que ele estava em casa pela madrugada com a esposa. Os dois estavam sozinhos inalando gás de cozinha. Olha, foi nesse momento, inclusive, que a mulher começou a passar mal. A equipe do SAMU chegou a ser chamada, mas não adiantou, não deu tempo. Essa mulher acabou morrendo. Nós falamos com a equipe da Polícia Civil, que deu mais detalhes de como é esse caso. Vamos ver. Essa mulher, juntamente com o marido dela, eles haviam usado droga maconha e após não terem mais essa droga para usar, eles passaram a inalar gás de cozinha. E após fazer esse procedimento, a mulher passou mal. O pai da vítima acionou a polícia militar, que passou para a polícia civil, e a polícia técnico-científica foi acionada. E a princípio foi constatado que realmente ela passou mal após inalar esse gás de cozinha e veio a óbito. Tá aí as informações do delegado. O corpo dessa mulher de 30 anos deve passar por uma perícia do Instituto Médico Legal que vai apontar a real causa da morte. Tiago, volto com você. Uma história difícil de acreditar, né, Bruno? Boa noite para você, bom trabalho aí em Jataí. Vamos para o intervalo, aliviar um pouco, toma uma água daí, ó. E a seguir eu te conto que morre de Covid-19 o ex-vice-prefeito de Cristalina, João Faxinello. Ele é o terceiro da família que morre por complicações da doença. E tem recado para os estudantes. Termina amanhã o prazo para a renovação da Bolsa Universitária da OVG. Agora imagens de Itumbiara, 26 graus lá na cidade neste momento. Fica por aí. Sete 24, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e agora eu te conto que morreu hoje em Catalão, por causa da Covid-19, o ex-vice-prefeito de Cristalina, João Faxinello. Ele é o terceiro da família que morre por complicações da doença. O Danilo Moreira chega com outros detalhes pra gente. Uma tragédia aí na família, hein, Danilo? Com você outra vez. Pois é, Tiago, a morte do ex-vice-prefeito de Cristalina, João Carlos Faxinello, foi confirmada hoje à tarde. Ele estava internado em estado grave em um hospital de Catalão. João Carlos Faxinello tinha 68 anos, ele deixa mulher, filhos e netos. Ele morreu 3 dias depois e com o filho dele, o vereador de Cristalina, Bernardo Faxinello, também morreu vítima da Covid-19. João Carlos é a terceira vítima da família, já que a sogra dele também morreu, a dona Rosa, morreu ontem, vítima do novo coronavírus. João Carlos Faxinello foi vereador por 2 mandatos, nos anos de 1989, 1992 e 2001 e 2004. Também foi presidente da Câmara Municipal de Cristalina por 5 anos e vice-prefeito na gestão de 2013 a 2016. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Cristalina tem hoje 151 casos confirmados do novo coronavírus. Tiago, é com você. Que história triste, obrigado por sua participação, viu, Danilo? Mas não para por aí não, tem uma outra notícia nesse sentido. Em Catalão morreu a ex-primeira-dama do município, Joana Gomide Margoni. Ela tinha 86 anos e morreu de insuficiência respiratória. A prefeitura decretou luto oficial na cidade por 3 dias. Rio Verde é a cidade fora da região metropolitana de Goiânia com mais casos de Covid-19 no estado. No total, foram confirmados quase 9 mil.
A cidade reabriu o comércio na semana passada e um estudo com pesquisadores da UFG, com base nos levantamentos diários da doença, indica que a situação na cidade pode estar se estabilizando e a curva de contaminação, em queda. O estudo foi divulgado 10 dias depois da reabertura do comércio e dos serviços não essenciais em Rio Verde. A pesquisa feita com base em modelo matemático apontou como está a situação atual da Covid-19 no município. O estudo mostra uma projeção que em Rio Verde o número de mortes deve chegar a 160 até o próximo dia 30 de agosto. Mas apesar disso, a pesquisa aponta que a situação do coronavírus aqui na cidade já está se estabilizando. O número de infecções e de hospitalizações está diminuindo, né? O número de óbitos ainda continua aumentando, mas é uma consequência dos efeitos atrasados, né? Da demora em que esses eventos demoram para acontecer. Mas segundo a Secretaria de Saúde, isso não quer dizer que os cuidados já não são mais necessários. Sugeriu continuar com o distanciamento social e as estratégias de combate à pandemia para evitar novos surtos. Só vai acontecer se a população continuar a fazer o papel dela, que esse papel até então se mostrou que a população de Rio Verde está de parabéns. A pesquisa divulgada em live pelas redes sociais animou moradores da cidade. Bom, e mesmo com esse possível alento lá em Rio Verde, lembro para você que a cidade tem 133 mortes, segundo o último boletim. Falando nisso, vamos aos números da Covid-19 aqui no estado. O número de mortes por causa da Covid-19 passou de 1.600. Vamos conferir tudo aqui no telão, porque segundo a Secretaria de Saúde, 1.606 pessoas morreram por causa da Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 66.554. Mais de 58 mil pessoas já se recuperaram e outras 56.788 casos suspeitos da doença foram descartados. Ainda bem, né? E em Jataí, bandidos estão usando aplicativos de mensagens para aplicar golpes. Por meio de mensagens, eles estão fazendo cobranças indevidas às vítimas. Segundo a polícia, esse e outros tipos de golpes aumentaram durante esse período de pandemia. De repente, uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp. Do outro lado, a pessoa cobrava uma suposta dívida. Sem lembrar de nenhuma conta em atraso, a Jaqueline desconfiou na hora. Conversou mais um pouco e printou a conversa antes de entregar para a polícia. Eles colocam como se a pessoa mesmo estivesse devendo. Creio eu que para estar confundindo mesmo a pessoa. Outro golpe acontece quando alguém liga ou manda mensagem de texto para saber se a pessoa fez compra de um determinado valor. Segundo o delegado de crimes virtuais, para evitar cair nesses golpes, a pessoa precisa ficar atenta. Jamais passar dados pessoais para estranhos. Desconfiar de ofertas fora da realidade, não clicar em links suspeitos, reparar na qualidade do texto e na foto de perfil do contato. Segundo a Polícia Civil, com a chegada da pandemia, o número de casos de crimes virtuais cresceu bastante aqui no sudoeste goiano. E para combater esse tipo de crime, a polícia precisa que a população faça o boletim de ocorrência, independentemente de ter caído ou não no golpe. É importante o registro da ocorrência para que a gente possa comunicar, a Polícia Civil dessa localidade para que ela possa eventualmente rastrear, saber quem foi o beneficiário com aquele pagamento e a partir dali desenvolver uma investigação com o intuito de descobrir a autoria do golpe. Tem que ficar esperto para não cair em golpe, né? Aliás, é golpe em cima de golpe. Imagina comprar um carro cara a cara ali com o vendedor, mas acabar caindo no golpe e perder todo o dinheiro do veículo. É mole? Esse é o chamado golpe do falso intermediário, que deixa o comprador no prejuízo e o vendedor numa grande saia justa. 2 mulheres suspeitas de participar desse esquema foram presas hoje. Essa mulher foi presa em Goiânia. Segundo a investigação, ela fornecia a conta bancária para receber o dinheiro das vítimas do golpe. Uma outra mulher foi presa em Posse, também oferecendo a conta como laranja para a quadrilha. Outras 2 pessoas já foram identificadas. O golpista que faz a intermediação está no Nordeste. A polícia investiga o esquema há 6 meses. Já recebeu queixa de 4 vítimas e tem informação de outros golpes.
Um golpista consegue o anúncio de carro pela internet e se passa por um suposto comprador, conseguindo fotos e documento do veículo. Aí faz um outro anúncio falso com um preço abaixo do valor de mercado e se passa por intermediador para uma pessoa interessada em comprar o veículo. Ele convence dono e comprador a não conversarem pessoalmente sobre o preço e depois que o negócio está feito em cartório, convence a fazer o depósito na conta de um laranja. E aí, o dinheiro desaparece. Quando no cartório assinado o recibo, ele pede que o depósito seja feito em uma conta que ele indica, a vítima, o comprador, faz o depósito para ele e a vítima, o comprador, aguarda que esse dinheiro ingresse na sua conta. Porém, como o dinheiro não é depositado na conta do vendedor, ele não entrega o veículo e aí é que se passa a perceber a potencial existência de um golpe. O delegado explica que comprador e vendedor desconfiam um do outro e demoram a perceber que ambos foram vítimas, tendo que resolver o prejuízo dos dois na área civil. É impossível conseguir bloquear ou resgatar esse dinheiro transferido. Foi identificado, além das duas mulheres laranjas, o agenciador das contas, que é um indivíduo que tem a função de solicitar e encontrar pessoas dispostas a fornecer essas contas bancárias como empréstimo. Está foragido, está com mandado de prisão, mas deve ser preso logo em breve. E foi identificado mais uma pessoa que seria um suposto integrante de uma organização criminosa especializada em praticar esse tipo de golpe, porém localizadas no nordeste do país. Tem que ficar esperto. Deixa eu fazer uma correção aqui. Agora há pouco eu falei da morte da ex-primeira-dama de Catalão. O nome correto é Joana Gomide Margon e não Margoni, como eu disse. Feita a correção. Termina amanhã o prazo para a renovação da Bolsa Universitária da OVG. Vamos chamar então a Ana Paula Moreira, que está ao vivo de Rio Verde, tem os detalhes para a gente. Tem que correr para fazer essa renovação, né, Ana? Boa noite. Tem sim, Thiago. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, todos os bolsistas precisam fazer essa renovação, se não corre o risco de ficar sem o benefício, ou seja, sem a bolsa. É obrigatório. E tudo é feito pela internet, online, pelo site da OVG. Chegando lá, o estudante precisa fazer 3 etapas. A primeira, que é preencher o formulário com os dados corretamente. Segundo, anexar os documentos do estudante e também do grupo familiar. E, por último, responder uma pesquisa de satisfação. Essas 3 etapas são obrigatórias. Segundo a OVG, nem metade dos 11 mil bolsistas fizeram essa renovação ou concluíram essas 3 etapas, né? Que, como eu disse, são obrigatórias. De acordo com a organização, esse prazo não vai ser prorrogado e quem não fizer a renovação corre o risco de ficar sem a bolsa. Então, só lembrando, o estudante bolsista precisa fazer essa renovação no site da OVG, que é o www.ovg.org.br. Então, até amanhã, o último dia para fazer isso. Thiago? Pelo amor de Deus, tem que correr, dá tempo ainda, falta um dia. Obrigado por sua participação, Aninha. Hora da previsão do tempo. No norte do estado, máxima para esta sexta-feira deve ser de 33 graus. No oeste, 34. No centro de Goiás e na região sudoeste, a máxima prevista é de 31. No leste, 30 e no sul, 31 graus. A sexta segue sem previsão de chuva e o tempo seco. Destaque vai para Porangatu e Jataí com umidade de 24%. Anápolis e Tumbiara, umidade na casa dos 30%. Vocês repararam ali, as umidades estão bem baixas, significa que a gente tem que se cuidar, tomar água, sair desse sol quente. Já apareceu ali a nossa imagem do dia e hoje ela vem lá do norte do estado, é de um resgate em Uruaçu. Um médico do SAMU fez a travessia de canoa para chegar até um paciente. Foi lá na região da Serra da Mesa. Esse paciente estava desacordado, imagina só o susto. Eles receberam a ajuda de um morador que emprestou a canoa. Não tem história melhor para a gente encerrar, então, o Jornal Anhanguera, segunda edição desta quinta-feira, quinta de primeira, né? Boa aí, parabéns para esse médico. E assim a gente encerra o Jornal Anhanguera, segunda edição, já marcando o encontro para amanhã, sexta-feira, para a gente fechar então a semana juntos. Vamos embora com imagem de Catalão. Para você, uma excelente noite de quinta. Te espero amanhã. Tchau.